Oi, boa tarde. Que a santa paz de Deus e o amor do Senhor Jesus Cristo esteja em seus corações. Quando eu caí, eu quero estar falando uma coisa aqui para vocês. Vocês lembram que eu fiz um vídeo aí falando contando o testemunho de transformação que Jesus fez na minha vida, né? E eu tava falando que eu sou organista e que me rejeitaram para colocar outra pessoa no meu lugar. E também falei que eu tocava o órgão pro Pai e uma alma pegou e as teclas. Você sabe o que eu escrevi aí, né? Quando foi essa madrugada, o anjo trouxe a resposta daquilo que eu falei com vocês e também daquilo que eu converso aqui. Choro muito quando eu vejo as pessoas tocando órgão. Eu lembro que eu levantava cedo e tocava órgão. E eu tocava Grangeais também. Bênçãos como chuva. E isso foi arrancado. Não arrancado o talento, mas escolher outra pessoa para estar diante da igreja para tocar. Minha mãe tinha pagado o Collor. Minha mãe tinha pagado tudo para mim. Eu estava prestes para oficializar para ser organista da igreja. Porque o meu sonho era tocar na casa do meu Senhor. Mas colocaram outra pessoa. E quando foi ontem à noite, o Senhor Jesus me deu um sonho que eu estava diante de um palco. Estava cheio, minha família estava. Antes do que aconteceu hoje, que ele me mostrou novamente. E todos cantavam. De repente a pessoa falava assim: Raquel, chegou a ver de você cantar. E eu comecei a cantar o Grangeais também. Quando eu terminei de cantar, todos se levantaram e bateu palma. Isso sim. O Pai me deu um talento. Abrir a boca. Ser a boca dele. Granjear os talentos. Pregar o Evangelho. A ressurreição para as almas. Me deu. A visão eu já tinha da Bíblia. Mas não desse milênio. Em espírito, é verdade. E o Pai me deu. E quando foi essa noite, o Senhor Jesus respondeu a minha oração. O anjo coloca nós dentro da situação. E ele me levou dentro da congregação do Picerno. E eu sentei do banco das organistas. E o Picerno, ele lota. Quando eu olhei para o banco das organistas, estava vazio. Não tinha ninguém. E quando eu olhei para o órgão, que ninguém estava tocando, eu queria tocar. E de repente, quando eu olhei para a porta do banheiro, eu vi o ancião do Picerno, o meu Carlos Jaqueta. Ele chegou numa pressa que ele estava com uma vestimenta salmão, como fosse uma calça feminada, como fosse uma roupa de dormir, com a barra da boca larga.
Eu acordei. O que significa? A igreja está cheia, mas está vazia. Estão mortos no corpo, porque é mortal, mas não estão em Espírito Santo. Estão tudo na iniquidade, na vaidade, no seus eu, nos seus amor próprio. A igreja pode ter os hinos, louvor, é a unção, é a emoção, porque não é isso que salva a igreja. É a santidade a Deus. É que está a morte, que se chama Satanás, e deixar e se libertar do pecado, que se chama a perdição de Satanás, que são as vestimentas dos pés à cabeça. Tanto o sapato, as vestimentas, os adornos, tanto os cabelos cortados, pintados e por aí vai. E assim os lugares que frequentas, e assim os casamentos, os matrimônios que são de ex, que o homem cometeu masturbação mental, fornicou o corpo, depois deitou no corpo com outra mulher, e depois casou com a outra igual. O Senhor Jesus, ele me mostrou que a igreja ela está cheia de corpos, de aparência, menos de edificação, porque prevarica a sã doutrina. Quem está no altar não está dando a água da vida, a porta do céu, a doutrina. Entende? Porque o amor começa desde lá da frente. A partir que uma ovelha que é desagarrada da igreja, que ela não vai para a igreja, eles têm o dever de ir atrás dela e não fazer decepções deles e delas. Assim, quem está o obreiro, o diácono, que é o irmão aqui da frente, que você sauda, ele responde, às vezes não responde. Não tá nem aí se você tá preocupada com comida, se você tá passando fome ou não, ou frio. Não tem a caridade benigna fraternal. E o Espírito Santo me mostrou que a igreja está vazia no amor, na santidade está longe, estão em iniquidade. É poucos que estão dentro da congregação do Piscerno, fora da redondeza aqui, que vão herdar agora o reino do céu. O resto vão ficar tudo para quitar com a morte, que se chama Satanás. Porque o corpo mortal carrega o pecado, a perdição, a iniquidade. Vão todos que ficar, vai ser como Jó, vão passar pela mão de Satanás, do anticristo, das pestes, das pragas, da tribulação. Jesus está vindo, por isso que a lua sangrenta está aí. A queda do homem pela mulher, pelo dinheiro, pela iniquidade. Assim a mulher que vem do outro homem, que teve outra mulher, o adultério. Vão pagar o preço com a morte. Entende? Quem lembrará? É nós que vamos resgatar essas almas da escravidão. Jesus, ele vem e traz a tribulação. E o Pai traz a ressurreição junto com ele. E nós vamos herdar a coroa da vida eterna. Por nós aceitou o corpo de humilhação. E perdoamos todos, sem exceção, até quem nos fez tanto mal. Então o Senhor Jesus, ele me mostrou que ele não colocou eu, colocou outra que não se vingou. Saiu porque também cometeu adultério. Saiu. A igreja está vazia, sem o amor.